Pode dizer seu nome e ocupação para o tribunal? Meu nome é Lee Strobel. Sou professor de pensamento cristão na Universidade Batista de Houston e autor de mais de 20 livros sobre o cristianismo, incluindo Em Defesa de Cristo. E pode me ajudar a provar a existência de Jesus Cristo? É claro, sem a menor sombra de dúvida. E como? Na verdade, o tribunal já afirmou isso quando fomos chamados para a sessão e a data foi dita. Nosso calendário é dividido entre antes e depois de Cristo, baseado no nascimento de Jesus, o que é uma grande façanha se ele nunca existiu. E além disso, o historiador Gary Habermas lista 39 fontes antigas para Jesus, de onde ele enumera mais de 100 fatos relatados sobre sua vida, ensinamentos, crucificação e ressurreição. De fato, a evidência histórica da execução de Jesus é tão forte que um dos mais famosos estudiosos do Novo Testamento no mundo, o alemão Gerd Ludemann, disse: a morte de Jesus como consequência da crucificação é indiscutível. Agora, existem poucos fatos da história antiga que um historiador crítico como Gerd Ludemann considera indiscutível. Um deles é a execução de Jesus Cristo. Me perdoe, mas o senhor é crente, não é? Um cristão que acredita na Bíblia. Culpado da acusação. E isso não tende a aumentar sua estimativa da probabilidade de que Jesus realmente existiu? Não, porque nós não precisamos aumentar. Podemos reconstruir os fatos básicos sobre Jesus a partir de fontes não cristãs, fora da Bíblia. E Gerd Ludemann é um ateu. Em outras palavras, podemos provar a existência de Jesus apenas usando fontes que não têm absolutamente nenhuma simpatia com o cristianismo. Como o historiador agnóstico Bart Ehrman diz, Jesus existiu, gostando ou não. Eu ponho da seguinte forma: negar a existência de Jesus não faz com que ele desapareça. Apenas confirma que nenhuma quantidade de provas vai te convencer. Obrigado. Sem mais perguntas, meritíssimo. Sr. Keire, perguntas à testemunha? Não, meritíssimo. Obrigado. Próxima testemunha. Poderia dizer seu nome e experiência para os autos? Meu nome é James Warner Wallace. Sou detetive aposentado de homicídios do Condado de Los Angeles. O senhor é autor do livro O Caso do Cristianismo? Sim, eu sou. Pode contar para o tribunal o subtítulo do livro, por favor? Um detetive de homicídios investiga as alegações dos evangelhos. Seria correto dizer que seus deveres como detetive de homicídios incluem investigar casos já encerrados? Sim, essa é a minha especialidade. A maioria deles não é resolvida com testes de DNA? Protesto. Conduzindo. O advogado está testemunhando de novo. Eu vou reformular. Desses seus casos encerrados, quantos foram solucionados através do DNA? Nenhum. Isso é popular na TV, mas nosso departamento nunca teve a chance de solucionar um caso pendente com DNA. E como esses casos são solucionados? Examinando alegações de testemunhas oculares, alegações que foram feitas muitos anos antes, mesmo que muitas vezes as testemunhas já tenham falecido. Perdoe minha ignorância, Sr. Wallace, mas como isso é possível? Nós temos algumas técnicas que usamos para testar a confiabilidade de uma testemunha, incluindo uma coisa chamada análise forense de declaração. Essa é uma disciplina com a qual examinamos as declarações de testemunhas oculares, procurando o que elas escolhem minimizar, o que elas escolhem enfatizar, o que elas omitem, como elas estendem ou encurtam o tempo. E quando examinamos esses relatos de testemunhas oculares, geralmente sabemos quem está mentindo, quem está dizendo a verdade e até quem é o culpado. E o senhor já aplicou essas técnicas fora da alçada ou do âmbito oficial? Sim, já apliquei minha especialidade na morte de Jesus pela mão dos romanos e, na verdade, estudei os evangelhos como se estivesse estudando qualquer outra declaração forense. Em questão de meses, eu determinei que os 4 evangelhos, escritos de diferentes perspectivas, contêm relatos de testemunhas oculares sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. E o senhor considerou que os 4 relatos fizessem parte de uma conspiração destinada a promover a crença numa nova fé? É preciso considerar as conspirações ao avaliar relatos de testemunhas oculares. Mas conspirações bem-sucedidas normalmente envolvem um número pequeno de pessoas. É mais fácil 2 pessoas mentirem e conseguirem guardar segredo do que 20. E esse é o verdadeiro problema com as teorias de conspiração relacionadas aos apóstolos do século I. Era muita gente tentando sustentar essa conspiração durante um período muito longo de tempo. E, pior ainda, eles sofriam uma pressão sem precedentes, uma pressão inimaginável. Cada uma dessas pessoas foi torturada e morreu pelo que alegava ter visto, e nenhuma delas jamais retratou a história. Então a ideia de ser uma conspiração do século I é simplesmente irracional. Em vez disso, o que eu vejo nos evangelhos, que eu chamo de declaração involuntária de apoio da testemunha. O que é uma declaração involuntária de apoio da testemunha? Pode me emprestar sua Bíblia?
Eu vou abrir no Evangelho de Mateus para dar um exemplo. Eu vou começar com uma passagem que Jesus está em frente a Caifás numa audiência. Diz aqui: então cuspiram no rosto dele e o atingiram com socos. Outros lhe deram tapas e disseram: profetize para nós, Cristo, quem te bateu? Parece um pedido muito simples, já que as pessoas que tinham batido nele estavam ali na frente. Não faz sentido, sabe? Por que seria profetizar dizer quem bateu nele? Mas só quando se lê Lucas que se obtém a resposta. Ele disse: os homens que vigiavam Jesus começaram a zombar e a bater nele. Eles o vendaram e exigiram: profetize quem te bateu. Então agora sabemos por que foi um desafio. Porque Lucas nos conta que Mateus esqueceu que ele estava vendado durante os acontecimentos. E isso é muito comum, esse tipo de apoio involuntário da testemunha que dá detalhes sobre o que a primeira testemunha esqueceu. Depois de anos examinando esses evangelhos, usando o modelo que eu uso para determinar se uma testemunha é confiável, eu concluo que os 4 evangelhos neste livro contêm relatos confiáveis das próprias palavras de Jesus. E isso inclui as declarações citadas pela senhorita Wesley na sala de aula. Certamente. Obrigado, detetive. A testemunha é sua. Detetive Wallace, não vou tentar comparar o meu conhecimento bíblico com o seu. Mas não é verdade que esses relatos dos evangelhos variam muito no que dizem? Que existem inúmeras discrepâncias entre esses relatos? Absolutamente. Mas é exatamente o que devemos esperar. Eu não entendi isso. Relatos de testemunhas oculares sempre diferem na maneira em que elas se lembram da história. São diferentes perspectivas geográficas com suas histórias, até mesmo onde estavam no local. Quando eu examinei os evangelhos, estava tentando determinar se os relatos eram precisos e confiáveis, apesar das diferenças que encontraria entre eles. E como cristão devoto, o senhor sente que conseguiu? Sr. Kane, acho que me entendeu mal. Quando comecei o estudo, eu era um ateu devoto. Comecei a examinar os evangelhos como um cético convicto, não como um crente. Sabe, eu não fui criado num ambiente cristão, embora eu tenha uma consideração elevada pelo valor da evidência. Não sou cristão porque fui criado dessa forma ou porque esperava satisfazer alguma necessidade ou atingir algum objetivo. Eu sou cristão porque é uma verdade evidente. Quero excluir a declaração, por favor. Mantido. O júri deve ignorar as últimas observações do detetive Wallace. Sem mais perguntas. A testemunha está liberada.